PCR é um procedimento realizado in vitro de alta especificidade e aplicabilidade, gerando DNA suficiente para a realização de análises posteriores. Para cada ciclo de PCR, são necessárias etapas de desnaturação, pareamento e síntese do fragmento de DNA. A desnaturação da fita rompe as pontes de hidrogênio, permitindo a abertura da fita. Ocorre através do calor e logo em seguida acontece a anelação do primer, sequência iniciadora, com uma das fitas de DNA. A enzima DNA polimerase é responsável por realizar a extensão do primer. A repetição dessas etapas permite a amplificação de uma amostra de DNA. Bom, pessoal, antes da gente responder a questão, vamos entender aqui, né, essa PCR, porque ele fala com a gente várias coisas. Então, ele fala que é um procedimento, inclusive ficou muito conhecido, né, porque na época da Covid todo mundo fazia, né, uma PCR para a gente saber se tinha ou não tinha o vírus. Por quê? Porque é um procedimento que gera DNA suficiente para análises posteriores. Então vamos entender o que acontece em cada ciclo de PCR. Ó, ele falou que tem uma etapa de desnaturação, uma etapa de pareamento e a síntese do fragmento de DNA. Então ele começa te dizendo que a desnaturação da fita rompe as fontes de hidrogênio, permitindo a abertura da fita. E aí depois você tem, né, que usa o calor para fazer essa desnaturação, porque tem, né, essas pontes de hidrogênio ali. Aí você tem a anelação do primer e aí então a DNA polimerase faz a extensão do primer. Mas o que significa isso na prática, pessoal? A gente tem então um DNA aqui, que é a fita dupla. Lembrar, né, que ele tem um sentido de pareamento dessas fitas, então ele tem um sentido 5' e 3', que pareia com um 3', 5'. Então esse aqui é o nosso DNA molde, né? Esse é o nosso DNA base. E aí você coloca o que junto desse DNA para fazer uma PCR? O que ele chama de primer, que é o quê? É aquela sequência que vai identificar aonde ali no DNA que ele vai se ligar para começar a fazer o procedimento. Então você tem a polimerase, que é a enzima, né, que vai fazer mesmo propriamente dito esse fragmento, e aí ele coloca junto um monte de nucleotídeos, que vai dar origem ao nosso fragmento. Então a primeira coisa que ele falou, o que a gente tem que fazer? Separar, porque aqui você tem pontes de hidrogênio unindo essas duas fitas de DNA. Então a primeira etapa, pessoal, é separar isso aqui por calor. Então, com a desnaturação dessas pontes de hidrogênio. Então, a gente passa a ter essas duas fitas aqui separadas. Por que eu preciso delas separadas? Porque eu preciso entrar com essa polimerase ali para a gente realmente fazer. Tranquilo? Então, o que vai acontecer nessa segunda etapa, que é o pareamento? Então, esse primer, ele é uma sequenciazinha. Então, ele sabe qual que é o ponto. Vamos supor, né? Esse aqui tem C, A, G, A, ele sabe que ele tem que encontrar aqui no DNA uma sequência complementar de G, T, C, T, ok? Então, esse primer vem e pareia, ele faz o pareamento com esse pedacinho aqui. E aí, depois que isso acontece, tranquilo? Então, a gente chegou na segunda etapa, pareamento. E aí, na terceira etapa, você tem, então, a ação da DNA polimerase propriamente dita. Então, a gente já tem o primer pareado aqui. A DNA polimerase, que é essa enzima, ela se liga aqui a esse complexo, ok? E vai o quê? Produzindo uma nova fita de DNA. Então, o que vai acontecendo? A DNA polimerase vai criando essa nova fita de DNA. Então, ela é criada com base nesse nosso DNA molde aqui. Aí, o que eles fazem, pessoal? Isso é um ciclo. Lembra que ele falou assim, né? A cada ciclo de PCR, você tem essas 3 etapas. Uma vez que esse DNA aqui está pronto, pessoal, esse nosso DNA novo aqui, né? Que é igualzinho esse molde, você pode fazer esse mesmo ciclo várias vezes. E com isso, você tem um tanto de fita de DNA que é baseada no nosso molde que estava lá atrás, que é o nosso DNA de interesse. E isso é importante
para essas análises. Então, como eu dei o exemplo da Covid, então você vai procurar o DNA do vírus ali, porque às vezes você tem uma amostra muito pequenininha. Então, aquele exame que a gente fazia do SWAB, por exemplo, você pega o material, mas às vezes tem pouco material de vírus ali. Quando você faz essa PCR, você amplifica, o nome é isso, então você aumenta a quantidade de DNA para então fazer esses exames. Existem várias aplicações para essa técnica de PCR, ok? Então agora vamos para a questão propriamente dita, porque eles querem que a gente fale o que a utilização dessa técnica possibilita, né? Então lembrando, a PCR, né, ela faz a replicação desse DNA, ou seja, a síntese de novas fitas a partir de uma fita molde, gerando múltiplas cópias de uma sequência específica que está nesse nosso molde ali, por meio dessas etapas de desnaturação, anelação e extensão, realizadas então em ciclos repetidos até você ter muitos fragmentos de DNA, tá? Então vamos ver, letra A. Ela possibilita a transcrição do DNA formando a fita de RNA mensageiro? Não, né, pessoal? Então a transcrição do DNA forma uma molécula de RNA mensageiro. E esse processo é realizado pela RNA polimerase. Não tem nada a ver aqui com a nossa técnica de PCR, beleza? Aqui a gente está fazendo DNA, não tem nada de RNA mensageiro. Letra B. Possibilita a tradução do DNA formando diversas cadeias polipeptídicas? Não, né, gente? A tradução é aquele processo em que o RNA mensageiro que você produziu, ele é usado como molde para fazer as proteínas. Então, ela acontece lá nos ribossomos, ok? Também não é o que está acontecendo aqui na PCR. Letra C. Possibilita a replicação do DNA formando uma cópia da fita molde de DNA? Pessoal, essa é a nossa resposta, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está replicando, a gente está copiando o DNA a partir de uma fita molde. Vamos ver as outras. Possibilita a duplicação do RNA formando uma fita complementar de DNA? De novo, né? Nós não estamos trabalhando com RNA aqui, beleza? A gente está trabalhando com um molde de DNA, beleza? Letra E. Possibilita a transcrição reversa do DNA formando a fita de DNA complementar? Não, né, pessoal? Essa transcrição reversa, nós estamos falando da síntese de DNA a partir de RNA. Ela é realizada pela enzima transcriptase reversa, mas que também não tem aqui nessa PCR convencional que a questão descreve. A nossa resposta é mesmo letra C.